A paz do Senhor, prezado ouvinte, você que está nos assistindo no EBD em Síntese Podcast, uma iniciativa do Departamento de Educação Cristã, departamento esse que é dirigido pelo pastor Reinaldo Odilo, e o DENEC faz parte, nós fazemos parte da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, igreja presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva. Para ambos já queremos mandar uma saudação. Eu sou o pastor André Feitosa, pastor da Assembleia de Deus Nova Natal, Igreja Polo do setor 14, aqui na cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. E para comentar essa lição de hoje, eu conto com a valiosa presença do professor Heriberto Laurentino, ele que é professor na Assembleia de Deus, na Igreja de Santarém Bairro, Igreja Polo do setor 10, e com a valiosíssima também contribuição do professor Eliel Martins, ele que é professor ali na Assembleia de Deus em Nova Natal, Igreja do setor número 14. E eu já quero cumprimentar ambos com a paz do Senhor, a paz do Senhor, professor Heriberto. Paz do Senhor, pastor André, paz do Senhor, professor Eliel, paz do Senhor, professor, que vai fazer uso dessa ferramenta no próximo domingo. Eu desejo a você uma boa aula, a você, aluno, uma boa aula. Extraia do professor e explore o professor no bom sentido da palavra, para que vocês possam construir um bom conhecimento da palavra de Deus. Maravilha. Paz do Senhor, professor Eliel. Pastor André Feitosa, querido irmão e professor Heriberto Laurentino, a paz do Senhor. A paz do Senhor também a todos os professores e a todos os irmãos que estão inscritos no nosso canal EBD em Síntese Podcast. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para dar nossa contribuição com este tema extremamente atual, tratando aí das mídias sociais, das redes sociais. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Desejo a todos uma excelente aula. Maravilha, maravilha. Hoje nós vamos estudar a lição número 11, as sutilezas das mídias sociais. O textuário está em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A verdade prática está nos diz o seguinte: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. A leitura bíblica em classe, que você, professor, pode fazer com seu aluno em classe, ela está em Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, e depois versículo 16 e 17. Né? A nossa lição, nós temos os objetivos de, primeiro, apresentar a realidade dos cristãos na era digital. Segundo, elencar os desafios de ser igreja na era digital. E o terceiro, pontuar os pecados virtuais. Né? Quarto e último objetivo é relacionar as mídias sociais com o ídolo de Jesus, destacando a seara virtual que as mídias sociais impõem. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. Né? O primeiro tópico fala sobre o cristão na era digital, que está subdividido em 2 tópicos, a realidade do universo online e os cristãos conectados. O segundo tópico fala sobre os desafios de ser igreja na era digital, onde abordaremos a desumanização e o mundanismo nas redes sociais. E o terceiro e último tópico fala sobre a igreja e os pecados virtuais, onde nós vamos estar ponderando sobre a sensualidade e o narcisismo. De cara, o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, ele já começa fazendo uma afirmação bem importante. Eu acho que é importante o professor já começar frisando isso. Né? As redes sociais, elas nem são moral nem imoral em si mesmas. As redes sociais são apenas ferramentas. O que vai torná-la moral ou imoral é exatamente aqueles que a usam. É o caráter de quem usa. Então, as redes sociais, elas vão refletir o caráter do seu utilizador. Então, é importante a gente já falar sobre isso. Estávamos em off e nós conversávamos, eu já quero passar a oportunidade para o professor Heriberto, né, para ele nos trazer uma explanação, né, do que vem a ser redes sociais, mídias sociais, é a mesma coisa, são coisas diferentes. Professor Heriberto, você já pode começar fazendo suas considerações iniciais, já entrando no assunto, e na sequência o professor Eliel também. Pois bem, pastor André, professor Eliel, é interessante que o professor, na lição desse próximo domingo, ele tenha esta
essa noção de distinção entre o que é mídia social e o que é rede social. Embora algumas pessoas achem, entendam até que sejam a mesma coisa, no entanto, há quem possa fazer a distinção entre ambos os termos. A ideia de mídia social é a ideia de sites, aplicativos que permitem a divulgação de conteúdo, a ideia de compartilhamento de conteúdo, que haja interação com o público, sem, no entanto, que haja uma relação, né? Haja a ideia de relação pessoal, né? Mesmo no mundo virtual. No entanto, já as redes sociais, elas foram idealizadas e criadas com o intuito de gerar conexões, criar conexões entre pessoas, daí a ideia de redes, né? Então, é interessante que o professor ele tenha essa distinção em mente, né? O senhor muito bem pontuou na parte introdutória, no que diz respeito à questão das redes sociais e das mídias sociais, elas em si mesmas, elas não ser algo pernicioso, né? E é interessante que nós tenhamos a ideia de que o mau uso delas é que podem ser problemáticos, temerários, mas, no entanto, a igreja, o cristão, ele pode fazer o bom uso delas para, inclusive, a expansão do reino de Deus. Eu coloco sempre a questão, eu gosto muito dessa palavra equilíbrio, né, para que a gente não tenha e caia em extremos de achar que algo que alguém usa e faz mau uso dela e usa de forma errada, possa, aquilo em si mesmo é um instrumento do inimigo, quando, na verdade, é o mau uso dela, daquela ferramenta que está sendo emprestado, vamos dizer assim, para o inimigo. No entanto, se eu, enquanto cristão, se eu, enquanto igreja, faço o bom uso dela, ela pode ser contributiva para a expansão do reino de Deus. Perfeito. Inclusive, que o professor Heriberto estava comentando, é exatamente isso que vai ser tratado no quarto e último tópico. Eu falei que eram 3 tópicos, na verdade são 4, né, que vai falar justamente sobre a utilização das mídias sociais, né, em função do reino. É possível, sim, a gente vai ver isso lá no último tópico, mas eu quero ainda retornar ao professor Eliel para que ele possa fazer também sua consideração inicial. Pastor André, querido irmão Heriberto e queridos irmãos inscritos no canal, tema extremamente atual, né? Atual e relevante. Nós estamos aí, podemos assim afirmar, ainda em uma geração de transição, né? Nós somos aqueles que conheceram o mundo antes desta revolução, porque é uma verdadeira revolução na área das comunicações. Conhecemos o antes, acompanhamos o durante, né? E estamos aqui hoje tratando desse tema, desse assunto tão relevante, tão importante. Eu acho muito importante, meus irmãos, nós já fazemos menção a um fenômeno que ocorre a cada vez que tem uma, digamos assim, uma nova tecnologia nesta área de comunicação, né? Que é a questão da demonização, não é isso? Algumas pessoas têm esse sentimento de atribuir a Satanás ou algum plano maligno o surgimento tanto da internet em si como das mídias sociais, e nós já observamos isso em gerações anteriores, né? Quando surgiu o rádio, foi a mesma coisa. Quando surgiu a televisão também, se tinha esta sensação, mas nós, com o tempo, passamos também a observar que tanto o rádio como a televisão é aquilo que o comentarista ele chama de ferramenta neutra, não é que é algo de Deus ou do diabo, não. É fruto do avanço tecnológico, o homem com a inteligência que Deus desenvolve, é uma ferramenta de comunicação que pode ser usado para o bem, como pode ser usado para o mal. Então, é um erro demonizar a internet, é um erro demonizar as redes sociais, e nós estamos aí diante de um desafio muito grande, que é de aprender a fazer uma correta utilização, e por que não dizer, uma utilização até espiritual desses veículos, da internet, das mídias sociais, já que a igreja tem a responsabilidade de propagar o evangelho e está fazendo isso, e nós precisamos ampliar esse entendimento cada vez mais
de fazer uso das mídias sociais, das redes sociais, para levar a mensagem de Cristo Jesus e desmistificar estas ferramentas que, infelizmente, ainda há muitas pessoas entre nós que têm esse pensamento e essa sensação, não é verdade? É verdade, né? Então, a gente já começa de cara tornando claro para o aluno que as mídias sociais, as redes sociais, as mídias sociais, na verdade, são ferramentas, né? Elas em si não são boas ou ruins, o que vai determinar quem as utiliza, né? No primeiro tópico que nós vamos abordar na nossa lição de hoje, a gente vai mostrar que essa questão da era digital é uma realidade, né? Tanto no mundo quanto na igreja. O primeiro tópico fala sobre a realidade do universo online e o segundo tópico, que está muito ligado a esse primeiro, fala sobre os cristãos conectados nesse universo online. Eu já vou abrir para o professor Eliel comentar, já na sequência, os dois subtópicos, e depois o professor Heriberto também pode trazer a sua contribuição. Muito bem, pastor André, querido irmão Heriberto, eu acho que é um excelente momento para que o professor traga algum esclarecimento para os seus alunos acerca desses termos que nós estamos usando aqui, não é? Talvez sejam termos muito familiares para gerações mais recentes, mas pode ser que nas classes de adulto, que é a lição que nós estamos tratando, existem ainda pessoas que não estejam familiarizadas com esses termos, né? Rede social, internet 2.0, mídias sociais, né? E é importante aproveitar esse momento já inicial da lição para trazer esses esclarecimentos, né? Essas ferramentas aí do chamado cyberespaço, né? Esse espaço virtual é um ambiente essencialmente de interação humana, não é? Então, é da nossa natureza a interação, a comunicação, e estas ferramentas, essas tecnologias surgiram em função desta necessidade humana de comunicação. E nós estamos aí, meus irmãos, vivendo uma era de revolução, não é? Através da internet, através das mídias sociais, nós já estamos vivendo aí realidades, por exemplo, nas redes sociais, e acontece comércio, né? Na mídia social, estão aí sessões do Congresso Nacional, nós acompanhamos julgamentos, né, do Poder Judiciário, nós sabemos aí, por exemplo, que a internet também é usada para auxiliar a medicina, auxiliar as universidades. Nesse período de pandemia agora, o nosso querido irmão Heriberto é professor e pode falar com mais propriedade, mas o ambiente escolar também foi impactado com esta realidade, de forma que esta é uma realidade, né? É uma realidade, nós não podemos fugir dela. Me faz lembrar, meus queridos irmãos, que Abraão, por exemplo, viveu em Canaã e não se tornou cananita, não é? José ele viveu no Egito durante a sua vida, mas não se tornou um egípcio, não é? A gente pode citar também Daniel, que viveu na Babilônia. Isso significa dizer, irmãos, que nós não estamos fadados a nos tornar mundanos, porque dentro das redes sociais ou dentro das mídias sociais existe a questão do mundanismo, existe também, nós vamos mais adiante ver essa questão, muito pelo contrário, né? Precisamos ter conhecimento, entendimento, compreensão para fazer uso de forma consciente, de forma saudável e posso dizer também de uma forma espiritual desta realidade que é o universo online, né? Já quero pedir permissão ao pastor André para entrar no segundo tópico, né, do tópico primeiro, que trata sobre a questão da conectividade dos cristãos, né? A figura do cristão que está conectado, né? Eu gostaria de dizer, pastor André, que estar conectado hoje para nós é uma necessidade, né? Não somente uma necessidade no sentido humano, mas enquanto crentes, enquanto igreja de Cristo, nós também sentimos a necessidade de estarmos conectados também para cumprir a nossa missão, que é o ID de Jesus. A gente vive um tempo, irmãos, que tudo nos leva para este sentido da conectividade, não é? Quando a gente vai, por exemplo, aí no banco, na agência bancária, né, no caixa eletrônico, nós já estamos conectados na internet, não é? A gente acompanha hoje, por exemplo, que grandes instituições financeiras, grandes empresas já têm o seu atendimento ao público através do WhatsApp, através de redes sociais. Então, nós não podemos fugir dessa realidade, né? Para nós, estar conectado
é sim uma questão de necessidade material, mas é também uma questão de necessidade espiritual, né? A presença dos cristãos, do crente, da igreja, nesse ambiente virtual, hoje responde aí, eu diria, na casa de milhões e milhões, né, de produção de conteúdo, de mensagem, de vídeo, de louvor, de música, de estudos. Imagine se a igreja está ausente deste ambiente, não é? Mas a igreja está presente, graças a Deus, vai continuar presente. Agora nós precisamos desenvolver esta consciência de um uso responsável, um uso sadio e um uso correto. Ou seja, o cristão está conectado, no meu entendimento, traz qualidade a este fenômeno da internet de segunda geração, esse fenômeno das redes sociais, porque o cristão está ali justamente para produzir um conteúdo sadio, um conteúdo relevante, no sentido de apregoar a palavra de Deus, de disseminar o evangelho, de contribuir com a sociedade de maneira geral. Pois bem, pastor André, isso que o irmão Eliel trouxe de informação, é interessante justamente essas rupturas, né, que aconteceram ao longo da história, né? Nós falávamos em off, né, o quanto foi desafiador e impactante para as pessoas quando houve a transição, por exemplo, da escrita, né, da pedra para papiro, a transição da escrita do papiro para o couro, do couro para o papel, né, e outras rupturas também. Pense nessa gama de informação e de informações que nós temos, né, como elas foram mudando ao longo do tempo, né? Quando a gente fala, por exemplo, a questão de armazenamento de informações, né? Alguns de nós alcançamos a era do disquete, né? Aquele dispositivozinho pequeno, né, que armazenava tanta pouca coisa, né, relacionada à questão dos espaços que nós temos hoje. Depois vimos um CD, né, para armazenar informações. Depois um pendrive. E agora quase ninguém mais usa pendrive. Tudo que se tem de dados, de informação, a gente joga numa nuvem e está lá guardado para acessar de onde quer que nós estejamos. Basta ter uma conexão com a internet e já tem acesso a todas aquelas informações. Então, essas rupturas, elas causam estranheza, às vezes, no começo, causam impacto no começo, mas é importante que nós tenhamos essa serenidade e essa compreensão de que, fazendo o bom uso delas, essas renovações, esses aparatos tecnológicos, eles podem contribuir para a expansão do reino de Deus, né? Eu costumo dizer, até reproduzir uma fala do Senhor, que a diferença entre, às vezes, o veneno e o remédio é a dosagem, né? Se a dosagem for cavalar, ela vai causar um efeito não desejado, ela vai causar mais prejuízo e mais dano do que benefício. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente, né? Para que a igreja, para que o cristão ele tenha e faça o bom uso, é importante que nós tenhamos, como recomenda o comentário da lição, a Bíblia como livro de princípios, né, para que possa nortear o nosso comportamento neste mundo, nesse ambiente virtual, né? A igreja não está alheia nem alienada a este mundo virtual, né? No entanto, é importante que nós tenhamos a Bíblia como norte, né, para que nós possamos estar orientados de como utilizar e estar navegando, né, neste ambiente virtual. É verdade, é verdade. Eu lembro, professor Heriberto, já entrando no segundo tópico, que fala sobre os desafios de ser igreja nessa era digital, né? Nesse segundo tópico, nós vamos tratar de 2 subtópicos. Um que fala sobre a desumanização, né, no ambiente virtual, e sobre o mundanismo. E eu lembro que uma vez eu ouvi alguém falar uma coisa que é verdade. Às vezes você tem as pessoas na sua rede social, né? Para os mais antigos, tem amigos no Facebook, para os mais modernos, tem seguidores no Instagram, né? Que às vezes você passa por ela presencialmente e não fala, né? Mas está ali nas suas redes sociais, né? E você faz questão de manter nas suas redes sociais, né? É um pouco dessa questão da desumanização,
nós estamos muitas vezes dando mais ênfase às conexões virtuais do que às conexões propriamente ditas, conexões reais. Qual é o perigo dessa desumanização, inclusive para a igreja, que as mídias sociais podem oferecer? Professor Heriberto, vamos ver agora, professor Heriberto. Pois bem, pastor André. Eu penso que um grande risco que a igreja corre é no sentido de descaracterizar-se e deixar de ser corpo, né? A ideia de corpo é a ideia de algo palpável, de algo tangível, e se a igreja tende a se arvorar e querer viver somente no ambiente virtual, ela vai descaracterizar-se e deixar de ser corpo. A lição de número 9 desse nosso trimestre, nós estudamos justamente sobre esta lição, né, que falava sobre a ideia dos desigrejados, né, um movimento que tem ganhado adeptos, muitas pessoas mudaram o conceito e desacreditaram o conceito de corpo, de comunhão, e que não precisam de igreja, que não precisam de uma liderança. E caso a igreja tente ou queira se arvorar nesse sentido, corre o risco de perder essa característica de ser corpo de Cristo, a ideia de comunhão. A igreja precisa dessa humanização, a igreja precisa desse calor humano. A igreja ela é formada por pessoas, e pessoas reais, não pessoas virtuais, não um avatar que esteja num ambiente, num cyberespaço distante, não. A igreja precisa, é formada e precisa de pessoas. Então, eu penso que quando a igreja, se ela corre esse risco de desumanizar-se, né, ela está perdendo a sua característica principal. Jesus ele sempre esteve presente entre as pessoas, ele caminhou entre as pessoas, ele interagiu com as pessoas. Então, a igreja de Cristo, ela tem essa característica. Verdade. Aproveitando um gancho no que o professor Heriberto falou, a gente tem que entender que as redes sociais elas auxiliam, né, essa comunhão, essa interação, mas ela não substitui. Por exemplo, a pessoa viaja, você quer interagir com essa pessoa, é saudável. O missionário que está no exterior, você quer interagir, é saudável. Você não pode substituir o contato, né, por essa nova ferramenta. E aí eu queria ler 2 textos na Palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 11, que diz assim, Paulo escrevendo aos Romanos diz, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Né? Outro texto está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, quando o apóstolo diz assim, pelo que bem quisemos, uma e outra vez, e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Então, nós vemos aqui nesses 2 textos uma coisa interessante, né? Paulo ele se comunicava com aquelas igrejas através das suas epístolas. Ele mantinha um contato, mas isso não tirava dele o desejo, o anseio de ter um contato pessoal com aqueles crentes. Então, assim como as epístolas não substituíam o contato pessoal que Paulo almejava ter com seus discípulos, com seus irmãos, as redes sociais não podem tirar de nós o desejo de estarmos congregando, de estarmos juntos, porque, e aí volto a dizer isso que o professor Heriberto falou, esse conceito de corpo. Corpo, ele precisa estar unido, né? A minha mão só é corpo porque ela está junto com o braço, que está junto com o antebraço, que está junto com o ombro, né? Se a minha mão estiver separada, é uma mão, um membro decepado, né? Deixou de fazer parte do corpo. Então, essa ideia do corpo, né, já traz compulsoriamente a ideia da unidade, né, da proximidade. Né? Professor Eliel, já comentou esse tópico? Não, ainda não, né? Não, pode comentar, então. Tá certo. Pastor André e irmãos que estão acompanhando o nosso canal,
eu observo um fenômeno que eu diria que é curioso, né? Interessante. É uma espécie de efeito colateral das redes sociais, que é justamente a desumanização, certo? E eu queria começar dizendo o seguinte, que as redes sociais, elas têm uma característica curiosa. Elas aproximam quem está longe, mas elas podem afastar quem está perto, não é? Ou seja, para quem está muito distante, existe de fato um efeito de aproximação, mas para aquele que está muito perto, o efeito pode ser contrário, né? Pode ser um efeito de afastamento, né? E uma necessidade fundamental que as redes sociais não conseguem suprir é justamente a necessidade de contato direto, né? O toque, o aperto de mão, o cheiro do filho, né? O abraço da esposa, a voz natural. Isso é insubstituível e as redes sociais não conseguem de forma alguma suprir esta necessidade, né? Daí, por exemplo, vem a nossa necessidade de congregar, né? Nosso querido professor Heriberto já tocou neste assunto dos desigrejados, aqueles que insiste nessa teoria, nesta tese de que é possível você fazer parte da igreja sem contato, e a gente observa que isso não é verdade, isso não é, hipótese alguma, verdadeiro. Congregar é ter contato, não é? E isso é um fenômeno, no meu caso, eu diria que um efeito colateral das redes sociais, que é esse afastamento gradual e sutil das pessoas que estão próximas a nós. Já tem casos aí de esposo que sai para trabalhar e deixa um áudio para a esposa, né? Não tem mais o abraço, não tem mais o beijo, né? A gente tem casos aí de famílias que estão todos na sala reunidos, mas cada um no seu smartphone, não existe mais conversa, não existe mais diálogo de forma direta, apenas esse diálogo, digamos assim, subjetivo das redes sociais, né? E acredito que a gente deve lutar contra esse efeito colateral, esse efeito que desumaniza, né? Nos desumaniza. Quando a gente perde o contato, por exemplo, questões importantíssimas, concretas, fatos concretos como a violência, né, como a pobreza, se a gente não tomar cuidado, passa a ser apenas uma imagem na tela do smartphone, não é? E na outra ponta também, a questão da felicidade, da alegria, o prazer de estar junto, vai sendo, aos poucos, vai perdendo valor, vai perdendo importância, porque também vai se tornando apenas uma imagem na tela do computador, sem contato, né? Algo frio, sem calor humano. Verdade, é verdade. Nesse segundo subtópico, nós vamos falar sobre o mundanismo, né? E aí o comentarista ele leva para um ponto que é essa questão a busca pela projeção pessoal, pelo espaço midiático, né? E eu lembrava algumas coisas que a gente acaba vendo nessas redes sociais. Tem pessoas, por exemplo, que usam o Instagram para divulgar suas agendas, né? Porque aquilo é glamouroso, você dizer que você tem uma agenda para ministrar todos os dias, durante o mês todo, você tem vários compromissos, né? E muita gente faz isso com um certo prazer, com certo, assim, uma certa ostentação, né? Nas redes sociais também, a gente gosta de apresentar, né, momentos gloriosos. A pessoa vai num restaurante caro, aí posta lá, né, coloca a localização. Mas quando está comendo ovo em casa, a pessoa não coloca, a pessoa não posta, né? Então, a pessoa quando está passeando, né, para lugares bonitos, as pessoas fazem selfie, posta, né? Mas quando está num ônibus lotado, não tem lotado, nem gosta de fazer selfie, né? Ou seja, ninguém gosta de expor nas redes sociais os seus infortúnios, né? Mas gosta de passar sempre a imagem de bem-sucedido. Eu queria já abrir para vocês aí, né? Porque a gente vai falando, vai lembrando de certas situações. Queria já ouvir vocês aí sobre esse tópico, começar agora pelo professor Eliel, na sequência, o professor Heriberto. Meus irmãos, é muito interessante esta capacidade que as redes sociais têm de aglutinar pessoas, né? De agregar pessoas. E a agregação de pessoas, a gente dá o nome de público, não é? Isso constitui uma tentação muito grande para quem tem esse afã da audiência, né? Da fama rápida. A gente sabe que, antigamente, para que alguém se tornasse nacionalmente conhecido, isso levava muito tempo, às vezes até
grandes somas de recurso financeiro investido, né, em propaganda, em mídia, etc. Mas agora tudo é muito facilitado, tudo é muito fácil, né? Você cria uma página ali no Instagram e daqui a pouco são 10, são 100, daqui a pouco são 1.000, e se você tiver um talento para esse tipo de projeção, isso pode alcançar aí milhares de pessoas que estão conectadas ali em sua rede. Então, tudo se torna muito fácil, né? Muito fácil. E onde é que entra a questão do mundanismo? Entra justamente nesse sentimento que não é um sentimento típico do verdadeiro crente de obter fama, né? De obter uma espécie de prazer e de poder de influência, né? Até hoje existe esse termo influencers, né? São as pessoas que estão aí nas redes sociais e já virou quase uma profissão. É lamentável que a gente encontre essa postura e esse sentimento entre os cristãos, né? Entre os crentes, pessoas que estão movidos unicamente pela vaidade, pela missão não de pregar o evangelho, mas de ser conhecido, de fazer com que o seu nome seja conhecido, e muitos até conseguem, né? Muitos até conseguem. De forma negativa, mas conseguem. A gente observa dentro deste fenômeno aí que vai surgindo profetas, né? Profetas de Araque que estão uma hora está profetizando só bênção e maravilha, outra hora está profetizando desgraça, né? E é muito interessante que é sempre nos extremos, né? Porque é aquele conteúdo de choque, aquele conteúdo de emoção, de emocionar as pessoas. Isso não tem fim, meus irmãos. São pastores que não têm rebanho, são missionários que não atuam no campo missionário, são cantores que não têm vínculo eclesiástico, né? Tá lá, é cantor, mas você não sabe quem é o pastor, não sabe aonde congrega, e muitas vezes, de fato, não congrega em lugar nenhum. E tudo isso movido por esse mundanismo, né? Por esse sentimento mundano que é a fama. E me faz lembrar agora a proposta que Satanás fez para Jesus, né? Quando do momento da tentação, que diz a palavra do Senhor, que o diabo ele mostra para Jesus as glórias dos reinos da terra e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Infelizmente, algumas pessoas, sem perceber, já se venderam para o diabo, já estão prostrados porque aceitaram ou trocaram a glória de Deus pela glória do mundo, né? Que é efêmera e passageira e carnal. Maravilha, perfeito, né? E aí o professor já pode estimular o seu aluno a ser muito vigilante, né? Porque a fama realmente ela é atrativa. Se a gente não tiver cuidado, a gente vive em função de fazer o nosso próprio nome, né? Mas que sigamos a recomendação de João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua, né? Ou seja, em tudo que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus, nunca por uma projeção pessoal, né? O nosso terceiro tópico vai falar sobre a igreja e os pecados virtuais. E nesse tópico nós vamos tratar de dois subtópicos. O primeiro fala sobre o sensualismo e o segundo fala sobre o narcisismo, né? Falando de sensualismo, se nós realmente tivéssemos crentes, todos os cristãos fossem de fato comprometidos com a palavra de Deus, eu acho que esse subtópico não estaria nem aqui, né? Porque o crente comprometido com Deus, ele vive em pudor, em decência, né? Mas tem gente que aproveita o espaço das redes sociais para o exibicionismo, às vezes, sem pudor nenhum, né? Professor Heriberto, a palavra está com o senhor aí para comentar esse subtópico. Muito bem, pastor André. Eu queria convidar o senhor e o professor Eliel para ler um texto que está em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 8. A parte B do versículo 8, ele é muito significativo, assim como toda a Bíblia, claro, mas dentro dessa temática que nós vamos trabalhar agora, que o sábio vai dizer o seguinte: os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Então, quanto mais as coisas estão perante os olhos humanos, mais o ser humano quer ver. Quanto mais o ser humano ouve, e especialmente coisas boas, atrativas, mais ele quer ouvir, né? E isso a gente vê muito, por exemplo, nas mensagens, né, que são às vezes pregadas, mensagens para massagear o ego, para inflar as pessoas,
então as pessoas preferem ouvir essa do que uma mensagem contundente, confrontadora. Essas são mais atrativas. Então, é interessante que nós pontuemos isso. O senhor muito bem falou que esse mundo virtual ele é um tanto quanto obscuro, ele é um tanto quanto meio que sem lei, né? Quando eu digo meio que sem lei, porque até um tempo desse as pessoas achavam que podia fazer tudo e qualquer coisa, sem que houvesse uma punição. Hoje, já há leis que protegem, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, já está em vigor, né, uma lei já que veio para dar respaldo a vazamento de informações de dados pessoais, por exemplo. Então, as pessoas passaram a usar esse mundo virtual de maneira indiscriminada. Então, fazendo uso de apelo pornográfico, apelo sensual, estímulo à pedofilia, entre outras coisas. Então, mas o senhor muito bem falou que se houvessem cristãos genuinamente comprometidos com a palavra de Deus, com o que diz e recomenda as Escrituras, né, esse tópico nem sequer precisaria estar na lição. No entanto, né, alguns ainda, não vou dizer desavisados, mas descomprometidos com a palavra, né, e negligentes a ela, não têm o devido recato, o devido pudor, e não andam de conformidade com a palavra e a recomendação dela, que diz ser de santo, né, porque eu, o Senhor, sou santo. Fala também da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. A última frase desse primeiro subtópico vai dizer o seguinte: a web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Então, não pense que alguém que age de forma meio que sorrateira, às escondidas, fica obscuro, fica sem que alguém saiba. Possa ser que alguém não esteja vendo, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza, e você, professor, também, você, aluno, também, que o nosso Deus vê todas as coisas, não somente no mundo real, mas também no mundo virtual. O nosso Deus vê todas as coisas. Perfeito. E eu queria só mencionar, nós falamos aqui desde o princípio que as redes sociais são ferramentas e quem as utiliza expondo ou fazendo uso do seu caráter, das suas virtudes e seus defeitos, né? E aí, lembrando disso, eu queria mencionar aquilo que Jesus fala lá em Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo 5, Jesus vai falar justamente sobre essa questão, porque estamos tratando essa questão da sensualidade. Mateus 5, 27, ele vai dizer assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Então, quando a gente está falando dessa questão da sensualidade, os mesmos pecados que se cometem no mundo real se cometem no mundo virtual. Que você imagina que parece até que Jesus estava falando da nossa era, né? Na antiga lei, o pecado do adultério era a prática, né? Aí Jesus já fala assim: se você olhar e cobiçar, você já adulterou. Então, se você está nas redes sociais, né, fazendo uso de material inapropriado, material pornográfico, né, material sensual, você está pecando. A verdade é essa. Nós não temos muito que dourar a pílula. É basicamente isso que o Senhor fala. Professor Eliel, já comentou esse tópico? Ainda não, pastor. Está contigo, então. Certo. Meus irmãos, eu acho muito interessante que o comentarista ele vai usar o termo sensualismo ao invés de sensualidade.
Porque, no meu entender, a sensualidade ela é natural ao ser humano, né? A sensualidade ela está relacionada à nossa capacidade de perceber e de ser atraído pelo erótico. Obviamente que nós estamos falando da sensualidade restrita ao matrimônio, né? Na esfera privada do casamento. É algo que é benéfico dentro do casamento para o casal. Já o sensualismo é a sensualidade como estilo público de vida, né? Nesse sentido, a sensualidade ela vai transbordar para fora do privado, ela vai sair da esfera do matrimônio e vai para a esfera daquilo que é público, né? E é o que a gente vê hoje no nosso tempo, nas nossas ruas, mas principalmente nas redes sociais e nas mídias sociais. Provocar propositalmente desejos, pensamentos eróticos e sexuais em outro, né? Que não seja o seu cônjuge, é pecado, de acordo com o que está escrito lá em Gálatas 5,19, é o pecado de lascívia, né? Que está lá relacionado entre vários outros pecados, como aquilo que a Bíblia chama de obra da carne, né? E eu acho importante nós enfatizarmos aos alunos e relembrar que o corpo do crente, seja masculino ou feminino, é templo do Espírito Santo de Deus, né? E como templo do Espírito Santo de Deus, o corpo não pode ser usado com a finalidade de provocar sentimentos pecaminosos no seu semelhante, no seu próximo, não é? Então, o sensualismo, irmãos, está ligado também a uma nova forma de idolatria, que é muito comum nos dias de hoje, que é o culto do corpo, né? A gente observa aí as academias que estão lotadas de pessoas que já não vão mais em busca de trabalhar a sua saúde, mas o objetivo ali é trabalhar a forma do corpo, no sentido de torná-lo cada vez mais sensual para atender aí as expectativas, o que eu chamaria até de mercado, né? Uma espécie de mercado. Então, meus irmãos, a prática do sensualismo é pecado, traz frieza espiritual, né? Provoca o afastamento do Espírito Santo de Deus, porque é algo que está diretamente ligado àquilo que já estudamos aí em algumas lições passadas, algum tempo atrás, a questão da prostituição, né? A questão da fornicação. Então, precisa ser combatido, precisa ser falado, principalmente para os nossos jovens, porque isso está, de certa forma, no mundo de hoje, sendo naturalizado, né? Entre tantas outras práticas, o sensualismo, né? Ou seja, a sensualidade como estilo de vida está impregnado na nossa sociedade, né? Está impregnado também nas redes sociais. Perfeito, maravilha, né? O segundo subtópico, o professor Eliel já pode comentando essa questão do narcisismo. Agora nós temos o outro extremo, né? Falando do sensualismo, essa questão da exposição do erótico, né? Tanto pela exposição pessoal, quanto pelo consumo de material erótico. Essa questão aí, aproveitando, tem pessoas, na verdade, que não tem o menor pudor de se expor das redes sociais, né? Isso tem a ver com sensualismo. Vamos falar um pouquinho agora sobre narcisismo. Professor Leal. Pastor André, nesse tópico, o tópico 3.2, eu acho que é importante nós lembrarmos que aqui o assunto tratado não é o transtorno de personalidade narcisista, não é? Não é isso. Transtorno de personalidade narcisista trata-se de uma doença, é alvo do estudo da medicina, da psicologia, especificamente da questão da psiquiatria, né? O que nós estamos tratando aqui é justamente o pecado da soberba, do orgulho, com características narcisistas, né? Eu acho importante a gente fazer essa distinção, porque é outra coisa que está extremamente presente no nosso tempo e se manifesta de forma abundante nas redes sociais, né? Esta vaidade exacerbada, né? Este egocentrismo, né? Pessoas que cultuam a si mesmo, né? A gente conhece aí o mito de Narciso, né? É um mito grego que fala acerca de um rapaz que acabou por se apaixonar por si mesmo, pela sua imagem refletida no espelho d'água, porque, segundo a sua avaliação, não tinha ninguém que era tão belo ou tão maravilhoso quanto ele mesmo, né? Então, isso a Bíblia combate veementemente, né? Essa questão da vaidade exacerbada, do egocentrismo, né? Porque o crente, ele vive para Deus, né, irmãos? Nós vivemos para Deus. E nós sabemos, de fato, que tudo em nós é fruto da misericórdia de Deus,
nós temos a consciência do pecado, nós temos a consciência que o ser humano é caído, estamos em um processo de regeneração, e esse sentimento, ele é um sentimento de fato maligno, porque eu diria que nesse contexto que nós estamos tratando aqui, o primeiro narcisista foi Satanás, né? Satanás foi o primeiro a desenvolver essa espécie de orgulho, esse sentimento de grandeza, de superioridade aos demais, mas a Bíblia diz que Deus o abateu, né? O humilhou. E a Bíblia ela é muito clara quando diz que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar, Deus o exaltará. Maravilha, maravilha. Nós agora, aproveitando só um gancho nisso que a gente está falando, eu já vi situações da pessoa ir pregar, aí leva alguém para tirar uma foto. Em determinado momento, ele chega para o público e fala assim: olha, levanta as suas mãos. E naquele momento, todo mundo levanta a mão, aí, né, você, o coadjuvante, vai lá e tira uma foto para postar nas redes sociais, né? E ele ser ovacionado como um pregador. Né? É isso que a gente tem visto aí nessa questão do narcisismo, as pessoas querendo se apresentar, né? Quem nunca viu aí as famosas fotos nos espelhos das academias, todo mundo se expondo, né? Ou seja, o menino começa a fazer faculdade, faculdade não, academia, uma semana depois ele já começa a andar todo, né? Como se forte estivesse. É essa geração, esse culto ao corpo, né? E é isso que a gente tem visto, e nós crentes temos que ter muito cuidado com relação a isso, né? Porque, eu volto a dizer, né? Nós devemos viver para glorificar a Deus nas nossas vidas, inclusive nos nossos corpos, né? Nós vamos agora passar para o quarto tópico e último tópico da nossa lição, que fala sobre o lado positivo das redes sociais, ou das mídias sociais, né? Que é o uso dessa na promoção do reino de Deus, na propagação, na edificação do reino. O primeiro subtópico fala sobre a seara virtual, né? O uso das mídias sociais para alcançar, né, o público, né, para alcançar o mundo através do ID. E o segundo fala sobre o uso das mídias sociais na questão do pastoreio, né, da assistência espiritual. Eu já quero começar com o professor Heriberto, que está com a oportunidade de comentar os dois subtópicos, e, na sequência, o professor Eliel. É interessante, pastor André, que a abrangência e o alcance, né, das palavras de Jesus, né? E eu me reporto agora às palavras do grande pregador, o pastor Billy Graham, quando ele dizia que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E quando Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, né, parece que ele já entendia, né? Quando eu digo parece, é forma de expressão, já sabia que no futuro já haveria um mundo virtual em que os crentes, em que a igreja também poderia pregar neste mundo virtual. Ide por todo mundo, inclusive o virtual, pregai o evangelho a toda criatura, né? Mas, como nós já dissemos aqui desde o começo, é um desafio, né? Para que nós possamos também fazer uso de maneira correta desta ferramenta. Nós falávamos em off a questão da demonização, né? Da não demonização das redes sociais. E aí, eu até coloquei aqui nas minhas anotações que nós não devemos renegar as mídias e redes sociais, mas usá-las prudentemente para a glória de Deus. Se eu utilizo de forma prudente para expansão e como ferramenta de expansão do reino de Deus, certamente o nome do Senhor estará sendo glorificado. No entanto, se eu utilizo de maneira narcísica, né, fazendo uma autopromoção da minha pessoa, da minha imagem, o nome do Senhor não está sendo glorificado. É interessante que nós façamos isso, o uso da ferramenta social e midiática como um instrumento de propagação e promoção do reino de Deus.
da mesma forma que pelo menos eu entendo assim, da mesma forma que naquele grande dia o Senhor vai pedir prestação de contas daquilo que eu fizer no mundo real, aquilo que eu fizer ou não fizer no mundo virtual também será, penso eu, que será cobrado, né? Como disse o próprio Jesus em Lucas, acho que Lucas 18, né? Fala assim, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se eu faço mau uso, né, má utilização das mídias sociais, certamente haverá ou virá uma cobrança, né, nesse sentido. No segundo subtópico, fala desse pastoreio virtual, né? E, como eu disse, é interessante que nós utilizemos isso e façamos o Senhor, enquanto pastor, dirigente, coordenador, que faça isso, dessa ferramenta, um acessório, não o instrumento principal do seu ministério pastoral, né? A partir de agora, a partir dessa lição, o pastor André não vai ser um pastor virtual, mas ele pode utilizar dessa ferramenta como um acessório para uma ferramenta para auxiliar no seu ministério pastoral. Como? Tendo contato via grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, enfim, utilizando as ferramentas para fazer contato com as suas ovelhas, né? E aí, como eu disse, a questão do equilíbrio, né? Não fazer dessa ferramenta acessória uma substituição, né, na sua totalidade, para que, a partir de agora, o pastor se torne um pastor somente virtual, né, de também, teoricamente, ovelhas virtuais. Não é essa a ideia. A ideia é que essa ferramenta ela sirva como um acessório, né, como um auxílio no ministério pastoral. Perfeito. Professor Leal. Estava aqui prestando atenção no que o nosso professor Heriberto falou, né? Me chamou muita atenção que ele trouxe a questão do ID, né? A amplitude desta ordenança que Jesus deixou para a igreja. E eu acho curioso que, no nosso tempo, alguns crentes parece que invertem a lógica do evangelismo, né? O evangelismo é ir, mas algumas pessoas estão se limitando apenas em convidar para que as pessoas venham até a igreja, né? Mas eu louvo a Deus porque este ID de Jesus, ele tem alcançado também esse mundo virtual, né? O cyberespaço, e faz me lembrar agora as palavras de Jesus quando disse que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, não é? E eu louvo a Deus porque nós temos observado que muitos homens e mulheres de Deus têm recebido de Deus esta chamada também de atuar firmemente. Me faz agora uma lembrança de alguns nomes, como, por exemplo, o pastor Paulo Júnior tem um ministério virtual muito bonito, pastor Hernandes Dias Lopes e muitos outros pastores e também mulheres de Deus que atuam nesse segmento virtual, e Deus tem abençoado grandemente o ministério dessas pessoas, né? Isso é um exemplo para nós. Nós não podemos nos furtar de também lançar as nossas redes nesse mar, né? E é interessante porque a internet se usa muito esse termo, navegar, né? De navegação, como se fosse uma espécie de oceano, de mar, onde as pessoas estão. Então, é muito importante que a gente entenda que a igreja também tem esta missão, esta obrigação de atender também, através dessas ferramentas, a necessidade espiritual das pessoas. E o último tópico da nossa lição vai tratar sobre a questão do ministério pastoral nas redes sociais. E me faz lembrar, irmãos, que existe uma infinidade de pessoas que, por uma razão ou outra, razão profissional, problemas de saúde, problemas com a justiça, estão impedidos, né? São crentes que estão impedidos de congregar, não é? Mas aí Deus nos permite fazer a utilização dessas ferramentas, e muitos pastores têm, de fato, utilizado essas ferramentas para alcançar, para apacentar, para pastorear essas pessoas, né? Pessoas que estão, às vezes, em um leito de hospital já há muito tempo e são alcançados pelo ministério pastoral. Pessoas que estão atrás das grades, pessoas que estão
enfim, em situações profissionais distantes do seu país, às vezes embarcados em plataforma de petróleo, em navios no mar, e o Ministério Pastoral consegue chegar até essas pessoas justamente através desta realidade das redes sociais, das mídias sociais, não é? Eu tive a oportunidade de ver uma igreja no Rio de Janeiro que tinha um trabalho muito interessante através do WhatsApp, né? Criando grupos de oração onde as pessoas se juntavam para orar, para adorar a Deus. Existem muitas outras iniciativas, como, por exemplo, grupos de aconselhamento de pais, grupos de orientação, de supervisão de estudo da palavra de Deus. As aplicações são muitas, né? São muitas, eu louvo a Deus por isso, não somente porque Deus tem propiciado que esta ferramenta exista, mas porque Deus também tem capacitado pastores a fazer um uso muito sábio e muito efetivo dessas ferramentas das mídias e das redes sociais. Perfeito, né? Eu queria só acrescentar aqui duas coisas, só pontuar duas coisinhas, né? Eu acho que o assunto já foi bem explanado, mas né, primeiro nesse tópico que fala sobre a seara virtual. E eu tenho que admitir que nós, cristãos, usamos muito pouco as nossas mídias sociais para a evangelização, né? Nós, às vezes, a gente fica observando, a gente entra em certas redes, mídias sociais de algumas pessoas e a gente percebe que se fala de tudo, menos do evangelho, né? Eu acho que é um ponto de reflexão, acho que o professor pode levar seus alunos a fazer esse questionamento, né? De tudo que você posta nas suas redes sociais. Qual o percentual que a propagação do evangelho, que a evangelização teria, né? Você costuma usar suas redes sociais para falar do amor de Deus? Eu acho que isso seria uma reflexão interessante para a gente levar para os alunos, tá? E aí eu quero lembrar também de fazer um paralelo sobre o apóstolo Paulo quando chega em Atenas, né? Que as nossas redes sociais sejam a Atenas que foi para Paulo. Eu queria ler um texto que está em Atos capítulo 17, que diz o seguinte, Atos 17, versículo 17 e 18. Veja o que a palavra de Deus diz. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, né, epicureus e estoicos, contendiam com ele, e uns diziam, que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a salvação. E tomando, o levaram para o Areópago, dizendo, podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Então, que as nossas redes sociais possam ser os nossos aerópagos, onde nós vamos e pregamos o evangelho, né? Então, observe que Paulo usava todos os ambientes. O texto, o versículo anterior, diz que ele pregava nas sinagogas, pregava nas praças, pregava no Areópago, aonde quer que Paulo estivesse, ele era um evangelizador, ele era um proclamador do evangelho. Que possamos fazer das nossas redes sociais um púlpito para pregar a mensagem de Deus. Segundo, na parte que fala sobre o pastoreio, essa questão de as redes sociais são poderosas ferramentas de interação, devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino. E eu queria ler um versículo também, segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, quando Paulo diz assim, então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, eu uso todas as ferramentas que eu tenho para vos ensinar, para vos pastorear, para vos orientar. Que possamos usar as redes sociais como uma ferramenta, como já disse o professor Heriberto muito bem, né? Como uma ferramenta adicional para que possamos realmente pastorear. A lição muito boa, já estamos chegando, e eu já queria abrir para, né, os nobres companheiros, né, fazerem a sua conclusão, né, do assunto e as considerações finais, né? Professor
Heriberto. Eu quero agradecer aqui, pastor André, pela oportunidade de participação desta aula, de gravação dessa aula, e finalizar fazendo menção à fala de um pastor nosso aqui do nosso estado, o pastor Kleber Maia, quando ele fala sobre 3 aspectos, né, da evangelização. Ele fala de chamado, de vocação e de estilo, né? Talvez, após a ministração desta aula, possam algumas pessoas ter esse despertamento, né? Chamado, vocação e estilo. E ele faz essa distinção muito bem na sua fala. Por exemplo, tem pessoas que foram chamadas para trabalhar com crianças, mas o Ministério de Crianças é um ministério vasto e não é somente ensinar crianças. Tem pessoas que foram chamadas para trabalhar com crianças, mas não gostam, não têm habilidade alguma para trabalhar com crianças. Mas o seu estilo, por exemplo, pode ser na elaboração e confecção de materiais visuais, né, materiais estilísticos, para trabalhar com crianças. Então, essa pessoa tem um chamado, tem uma vocação e tem um estilo de atuação. Talvez algumas pessoas possam utilizar das suas mídias e redes sociais como um estilo de evangelização e propagação do reino de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Obrigado. Professor Léo. Pastor André, eu quero só registrar minha palavra de gratidão ao senhor, pastor Martim, pastor Reinaldo, toda a equipe do DENEC, e desejar que os nossos professores possam receber de Deus a iluminação, a inspiração necessária para dar uma aula que seja marcante, seja relevante para os nossos alunos, no sentido de despertá-los a sua responsabilidade também nessa nova realidade, é uma realidade, é um fato, as redes sociais estão aí, nós não podemos fugir disso, né? E que Deus possa nos ajudar para que todos nós, a cada dia, estejamos mais preparados para termos uma atuação relevante e eficaz, de forma que venha glorificar o nome do Senhor Jesus através das nossas vidas e através das nossas redes. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Eu quero, pessoalmente, particularmente, agradecer a contribuição ímpar que nos foi dada nesse comentário, nessa lição, pelos professores Eliel e Heriberto. Meu agradecimento pessoal, meu agradecimento em nome do nosso diretor, pastor Reinaldo Odilo, pelo serviço que vocês prestaram. E a você, professor, que nos acompanha, nossa gratidão também. Seja um entusiasta da Escola Dominical. A Escola Dominical é o grande formador, né, do pensamento cristão das nossas igrejas. Segundo o seu aluno, vá atrás do seu aluno, use as mídias sociais para buscar aquele seu aluno que está distante, enfim, faça um trabalho com excelência. Eu tenho certeza que você vai estar contribuindo para o reino de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês que irá assistir esse podcast, que Deus abençoe a nossa equipe do DENEC, que Deus abençoe a nossa equipe número 2, né, composta por nós que aqui estamos, bem como pelo presbítero Ítalo e a irmã Magnólia, que em outras lições também contribuíram com os seus comentários, né? E se Deus nos permitir, no próximo trimestre nós estaremos mais uma vez comentando as lições da nossa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.